Beleza, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com qualquer coisa, ao invés de vocês procurarem no meu WhatsApp depois da aula, vão lá, vão aqui para o vídeo, né, da nossa aula gravada, que essas respostas são dadas lá no vídeo, tá bom? São dadas no vídeo. Se inscreva lá no canal, né, que é para vocês receberem as notificações dos vídeos que são postados semanalmente, para vocês não terem essas dificuldades, tá bom? Tudo é colocado lá no meu canal do YouTube a respeito das nossas aulas. A nossa aula de hoje, né, vai ser uma aula, não vai ser uma aula tão longa, porque a gente vai aproveitar muito das informações dos conteúdos anteriores. Então, tá aqui a nossa aula de hoje. Então, nossa aula de primeiro ano de física, né? A gente está dando continuidade do assunto de queda livre, lançamento vertical, só que agora nós vamos trabalhar um outro tipo de lançamento que ainda utiliza as equações, né, do movimento, né? Então, a gente vai usar os dois movimentos. Anteriormente, a gente só usava o movimento vertical com o movimento variado, né? Subindo e descendo sobre a ação da gravidade. No lançamento horizontal, a gente vai usar uma composição de movimento. Um movimento vertical e um movimento horizontal, certo? Então, aqui, as trajetórias realizadas, né? Você tem aqui um objeto, né? Sendo aqui solto. Então, ele vai ter uma queda vertical, né? Ou um lançamento vertical. Já no horizontal, você vai ter uma parte que se move na horizontal e uma parte que se move na vertical. Então, ele vai ter um movimento parabólico, uma trajetória parabólica, é o efeito realizado sobre um corpo que é lançado na horizontal, tá bom? Então, com o conhecimento das forças aplicadas num corpo, apenas podemos conhecer as alterações que sofrem as posições e as velocidades. A figura descreve três situações distintas, né? Aqui, queda livre, e aqui, lançamento vertical para cima, né? Nesse caso aqui, a força atua para baixo, nesse caso também a força aqui atua para baixo, aqui também a força atua para baixo, só que você tem uma composição de movimento devido à ação do movimento horizontal, tá bom? Então, tá aí a força da gravidade, aí aqui, então, tá escrito errado aqui, essa para ser trajetória. Então, são diferentes por quê? Porque existe uma composição de movimento aqui no horizontal, certo? Então, os corpos sujeitos a interações iguais percorrem trajetórias diferentes se as condições iniciais são diferentes, né? Então, tudo depende aí da circunstância. Então, vamos lá para o lançamento horizontal. Então, está aqui uma bala de canhão, né? Em tese, se vocês fossem imaginar, o tiro, ele sairia aqui, né? Se não fosse o efeito da gravidade, ele sairia em linha reta. Deixa eu pegar aqui um lapisinho aqui para vocês compreenderem melhor. Então, esse tiro de canhão aqui, a bala sairia em linha reta, se não fosse o efeito da gravidade atuando para baixo, no sentido do movimento, tá certo? Mas nós sabemos que a gravidade sempre vai atuar. Então, foi Galileu quem, pela primeira vez, deu uma explicação para o movimento de um projétil lançado por um canhão. A explosão faz com que ele se desloque inicialmente, né, segundo a direção horizontal com a velocidade do valor constante, né? Ou seja, a velocidade no movimento horizontal ela é constante, né? Aí ela vai tendo uma queda na vertical, né? Que aí vai ser um movimento variado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que é que vai acontecendo? Ele se move na horizontal e, ao mesmo tempo, se move na vertical. Então, ele vai fazendo aqui um decaimento, que vai realizar aqui uma trajetória parábola, né? Aqui um efeito parábolo, por consequência dessa composição de movimento. No entanto, a bala está sujeita à ação da força gravitacional, por isso o projétil descreve uma trajetória parabólica, em que o valor da velocidade vertical aumenta sucessivamente a queda. Quanto maior o tempo, mais velocidade ele adquire na queda vertical, certo? Aí nós vamos falar daqui a pouco a respeito do tempo. Então, está aqui uma simulaçãozinha, mostrando aqui esse lançamento, né? Então, você tem a bala de canhão, ó, observe que o vetor da velocidade, ele vem alterando, né? Ó, aqui, ó, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí aqui já saem os valores. Observe que a velocidade
composição x é constante, e à medida que vai passando o tempo aqui, a velocidade na composição y vai aumentando. A cada segundo ele vai tendo um valor diferenciado. Então, ou seja, no y, ele vem aumentando com o tempo, e a velocidade na composição x se mantém constante. Uma simulaçãozinha mostrando aí esse tipo de lançamento. Esse efeito acontece muito, por exemplo, a gente está andando num ônibus aqui, aí você vai passando aqui em frente a um objeto, aí você quer atingir aquele objeto. Então, se você lançar o objeto na hora que você vê o objeto o corpo que você lançar, ele vai acompanhar o movimento do veículo. Então, você não vai conseguir atingir, né, o objeto lançando quando você visualiza ele aqui. Então, você precisa fazer o quê? Lançar ele antes, para que na trajetória que ele realizar, ele conseguir atingir o objetivo. Porque ele vai realizar uma trajetória parábola. Se você lançar aqui na hora que você vê, ele vai fazer isso aqui, então você vai errar, né? Esse tipo de situação, ela é bem comum, por exemplo, nos chamados atiradores de elite, que tem que levar em consideração o movimento dele e o movimento do objeto e a ação, né, do vento, né, no local. Então, são várias ações de forças que podem atuar. Então, ele leva bastante em consideração esses efeitos. Aqui a gente só está levando em consideração a gravidade, né? Aí você tem aí a trajetória parábola. Mas tem outros efeitos aí que pode ser levado em consideração. Então, está aqui uma descrição, né? O Vx aqui se mantém constante na composição horizontal, e no eixo Y a velocidade vai mudando com o tempo de queda, né, dessa curva que é realizada aqui na vertical, né? Então, quanto mais tempo, né, quanto maior for essa vertical, leva mais tempo, consequentemente você vai ter aí um valor maior do Vy em cada instante que for passando. Então, essa relaçãozinha aqui do x, né, que é VT, movimento uniforme, lá da função do movimento uniforme, a gente vai usar ela bastante, espaço, velocidade e tempo, certo? A gente vai usar bastante isso aqui. E da componente y, a gente vai usar da altura, né? Isso aqui a gente pode usar um h, se vocês quiserem, no lugar do y. Né? Aí h, 1 meio de gt ao quadrado, a gente vai usar bastante isso. Vy, gt, né? Que é quase sempre aqui, todos os casos, são abandonados, então aqui ele vai ser abandonado, é como se ele fosse um movimento vertical de queda abandonado aqui. Então ele só tem um movimento na horizontal. Aí ele vai adquirir movimento na vertical, mas a partir que ele sai aqui do lançamento. Aí ele começa a adquirir. Então aqui é como se ele fosse abandonado na vertical. Então o Vy aqui vai ser GT. Então quanto maior o tempo, maior a velocidade que ele vai adquirindo aqui na composição Y. Ok? Então tá aqui o nosso exercíciozinho. Ele vai ter um desse aqui para vocês responderem na atividade de hoje. Aí, o que foi que eu disse para vocês? Como a altura aqui do lançamento horizontal é o mesmo, o que muda aqui é a velocidade com que eu lanço, né? Então, não importa a velocidade com que eu lance dessa altura. O tempo de queda é calculado pela altura. Então, se é calculado pela altura, então o tempo para todas essas trajetórias aqui é o mesmo. Porque eu não alterei a altura de lançamento. Quem determina o tempo de queda é a altura de lançamento. Então, todos os tempos aqui vão ser iguais. Então, a resposta aqui é essa daqui. É a mesma coisa de eu pegar aqui um revólver, aqueles revólver que dispara cápsula. Aí eu vou aqui, coloco aqui na horizontal. Aí eu vou e atiro. No momento que eu atirar aqui, com essa velocidade que sai em torno de 1.400 km por hora, ou até mais, dependendo do tipo da arma, a bala sai aqui na horizontal. Né? O tempo que a cápsula sai daqui do revólver e chega ao chão é o mesmo tempo que a bala que saiu aqui a 1.400 km por hora, ela andando na horizontal, ela vai chegar no chão no mesmo momento que a cápsula também chega no chão aqui, porque as duas saíram da mesma altura. Então, não importa a velocidade de saída, ela pode sair com 1 milhão de quilômetros por hora. Esse mesmo aqui, nesse mesmo tempo que ela leva aqui, para cair, é o mesmo que a bala também vai atingir o chão em algum momento. Ele pode até atingir um obstáculo antes da bala chegar ao chão. Por exemplo, um corpo de uma pessoa, né? Se ficar no meio da bala. Mas, a priori, o tempo, se ela fosse direto, sem nenhum obstáculo, o tempo que ela levaria para chegar ao chão, porque ela vai chegar ao chão,
Porque tudo está sobre a ação da gravidade, mesmo ela saindo daqui a 1 milhão de quilômetros por hora, ela vai se curvar devido ao efeito da gravidade. Por isso que os atiradores de elite, quando vão atirar, eles têm que levar em consideração esse efeito, né? Porque a bala, ela, uns 7 segundos, alguns segundos, ela ainda consegue fazer uma trajetória aproximadamente reta. Mas vai chegar a muito tempo, né? Um certo momento que ela vai se curvar ainda mais, ou seja, ela vai ter um curvamento maior. Então, ela vai atingir o solo. Então, os atiradores de elite também levam o efeito da consideração da potência da arma, que é com que a velocidade sai da arma, né? Tudo isso eles levam em consideração. Os caras são bem treinados nesse aspecto. O professor, ele faz cálculo de física? Ele não, porque isso já é dado para ele, já calculado. Ele só vai treinar, né? Então, ele só vai colocar o ângulo que ele precisa atirar para atingir o objeto, certo? Que já é feito esses cálculos para ele. A não ser que ele queira fazer os cálculos, ele faz, aí vai treinar de acordo com os cálculos que ele fez. Mas isso aqui tudo é calculado, viu? Professor, o senhor acerta esses tiros? Quando eu era do grupo de tiro que eu participava, a gente fazia essas brincadeirazinhas, né, para atingir grandes distâncias, calculando aí esse ângulo de lançamento. Dá para acertar tranquilamente, garanto para vocês. Então, aqui nós temos uma questão, né, um robô se movimenta no plano horizontal com velocidade de 2,5 metros por segundo em relação a um observador. O robô lança verticalmente para cima, em seu sistema de referência, um movimento, né, uma bolinha de ferro, com velocidade inicial. Ele lançou aqui a bolinha para cima, aí o robô continua andando. À medida que ele vai andando, a bolinha também vai se deslocando na horizontal, porque estava se movendo junto, né? Então, ela vai capturar aqui a bolinha num outro ponto aqui qualquer, certo? É que nem eu estar dentro de um carro, aí eu lanço o meu celular para cima, e ele cai de novo na minha mão, mesmo eu andando junto com o carro. Isso é normal. Só que ele faz isso, para quem está fora, vai ver essa trajetória aqui, parábola, certo? Para quem está aqui dentro, não, ele não vai perceber, ele vai pensar que foi e voltou na vertical, mas na realidade, para quem está fora, vai ver esse movimento parábola, né? Então, essa bolinha aqui, ó, subiu, ela levou um tempo, atingiu o ponto máximo, aí caiu novamente. Então, ela vai ter o quê? Um tempo para subir no ponto mais alto e um tempo para descer, para voltar para o local que ela estava antes. Então, eu vou usar aqui as componentes Y. Né? VY é igual a V0Y menos GT, tempo de subida. No ponto mais alto, a velocidade de Y é zero, né? Ele atingiu aqui, ó, o ponto mais alto. Então, aqui é zero. Velocidade Y. Aí ele vai, ó, qual é a velocidade com que ele foi lançado? 4, né? Bem que ele foi lançado com 4, menos a gravidade, que é 10, e o tempo de subida. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo que ele leva para subir aqui é igual ao tempo que ele leva para descer aqui. Então, os tempos são iguais. Então, vai ser o quê? 4 dividido por 10, que dá 0,4 segundos. Quem é o tempo total para subir e descer? É somando o tempo de subida mais o tempo de descida. 0,4 mais 0,4 dá 0,8 segundos. Agora eu vou calcular quanto ele andou aqui na horizontal. O robô anda 2,5, né? Então vai ser, quem vai ser o x? Vx vezes o tempo total. Então, 2,5 vezes 0,8 dá 2. Resposta letra A de amor. Questão 3, certo? Então, a questão 3, novamente, você está aqui o efeito da altura. Essa altura sempre é usada para calcular o tempo que ele leva para atingir o solo. Sempre, não esqueçam disso, isso aqui é para calcular exatamente. Então, nós temos aqui, ó, gravidade, vamos usar 9,8, a altura 78,4. Então, tempo de queda, raiz quadrada de 2h dividido por g. 2 vezes 78,4 dividido por 9,8. 2 vezes 78,4, 156,8. Dividido por 9,8. Quando você dividir 156,8 por 9,8, dá 16. Então, a raiz quadrada de 16, 4 segundos. Então, eu já sei que o tempo que ele leva para chegar aqui no chão, 4 segundos. É o mesmo tempo que ele leva para fazer esse percurso aqui também. Porque o que importa é somente a altura, como eu falei para vocês. O tempo é igual, não importa a velocidade com que eu lanço. Para saber esse alcance aqui, ó, que eu saí daqui com 15 para chegar aqui, quem é o meu x? Vx, que é 15, né?
vezes o tempo, né, para ele levar lá para chegar no chão. Então, 15 vezes 4, 60 metros. Então, a resposta é a letra C de cachorro-quente. Na questão 4, né, envolve o mesmo fenômeno. Do alto de um edifício, lança-se horizontalmente uma pequena esfera de chumbo com velocidade de 8 metros por segundo. Essa esfera toca o solo horizontal a uma distância de 24 metros da base do prédio. Então, quem é o tempo na horizontal? X, né, que é o que ele anda na horizontal, e a velocidade da horizontal x. Então, 24 dividido por 8, 3 segundos. Então, o mesmo tempo que ele leva para percorrer a horizontal, o mesmo tempo que ele leva para percorrer também a vertical. Então, quem é a altura? 1 meio de gt ao quadrado. Acabei de calcular o t aqui em cima, certo? Então, 10 dividido por 2 dá 5, 3 ao quadrado dá 9. Então, 5 vezes 9, 45 metros. Letra A de abestados. Então, letra Azinha aí, vamos para a quinta questão. Não tem alternativa na quinta questão, certo? Vamos só calcular aqui o valor da velocidade na horizontal. Novamente, eu tenho a altura para descobrir o tempo. Como eu já tenho o alcance, o que ele vai andar na horizontal, se eu tenho o tempo e eu tenho o alcance, né, o tempo são o mesmo, na horizontal e na vertical, então quando eu dividir o tempo, o espaço que eu ando na horizontal, pelo tempo, eu vou ter a velocidade da horizontal, que é a velocidade com que ele sai aqui, ó, que ela é uniforme. Então, bora lá calcular o tempo. Relação 2hg. 2 vezes 1,25 dividido por 10, que ele mandou usar a gravidade aqui, 10. Diferente daquela anterior, certo? Então, 2 vezes 1,25 dá 2,5, dividido por 10, né? Então, isso aqui dá 0,25. A raiz quadrada de 0,25 dá 0,5. Então, deu aqui o tempo de 0,5. Então, quem é Vx? O alcance, x, dividido pelo tempo. 2,5 dividido por 0,5 dá 5 metros por segundo. Fechou a nossa aula de hoje. Qual é a nossa atividade? Já está lá para a gente fazer, tá bom? Só no ponto de vocês realizarem, tá ok? Então, vai ser uma atividade simples, né, e rápida. Então, vocês não vão ter muita dificuldade. Qualquer pergunta, ela é sempre respondida aqui nas nossas aulas com relação ao conteúdo. Então, hoje a atividade é praticamente a mesma que nós fizemos na apresentação. Então, vocês não vão ter muita dificuldade. As perguntas, dessa vez, estão lá nas questões. Então, vocês não vão ter aquela dificuldade de olhar o PDF para depois fazer o gabarito. Não, dessa vez aqui já está a pergunta na própria atividade. Aí vocês vão me dizer aí se fica mais fácil assim mesmo, tá bom? Pois, até a próxima semana.